E a primeira parte desse comentário, desse vídeo que essa pessoa fez, agora será a segunda parte. Eu vou entrar mais no assunto do vídeo, que é sobre a intercessão dos santos. Ele irá, alguns versículos, irá fazer algum sufismo. Se alguém já viu essa palavra, entendeu? Sabe do que estou falando. E se não viu, assista o vídeo anterior, que eu vou falar mais ou menos o que é o sufismo, né? Distorção da palavra de Deus. E ele vai citar alguns versículos bem pingados, separados, para poder fazer sufismo sobre essa intercessão dos santos. E eu vou falar usando, por mais uma vez, a Bíblia Católica, que ele usa, né? Que ele fala que é melhor, então eu estou usando a Bíblia Católica, não estou usando a Bíblia Protestante. E espero vocês, então, que estão me acompanhando, assistam o vídeo que eu vou postar ele, né, falando sobre os tais versículos, e depois eu vou vir trazendo para a gente o que realmente aquele versículo está falando, baseado diretamente na Bíblia, porque a melhor interpretação que existe é a Bíblia interpretando Bíblia, tá ok? Então vamos lá, vamos assistir o vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho. A fé apostólica, ela professa um credo, né? Em Deus Pai Todo-Poderoso, em Cristo, seu Filho Redentor, e também inclui vários dogmas e várias coisas que a igreja acredita, que os cristãos acreditam. Uma delas é a comunhão com os santos, né? O Sanctorum Communionem, e que os santos podem interceder. E isso é bíblico. A fé e a fé apostólica, eu acho que ele deveria ter falado exatamente assim, a fé da Igreja Apostólica Romana. Porque a fé apostólica não tem esses dogmas que ele irá tentar passar, entendeu? E realmente a cristandade, né? Os cristãos, né? Eles acreditam em interpretação e intercessão, que Deus fala, que Deus revela, né? Que usa a Bíblia, sabe? São dogmas e dogmas, só que ele erra em dizer que os cristãos acreditam na intercessão dos santos. Não. A Igreja Católica acredita. Os cristãos não. Não é só vocês que são cristãos. Nós também somos cristãos. Vocês são declarados cristãos. Nós também. Nós não acreditamos. E ele fala, está na Bíblia. Errado. Não está na Bíblia. Não existe na Bíblia essa interpretação. E não tem fé apostólica que fala isso. Ou seja, as cartas paulinas, né, e alguns apóstolos também escreveram, nenhuma delas fala. Mas ele irá nos dizer, né, alguns versículos que vou postar de mais uma vez, né, a outra parte que ele vai dizer, eu vou usar alguns versículos dizendo que aqui ele está falando sobre a intercessão dos santos. Então aqui ele já começou um erro em dizer que a fé apostólica, os apóstolos não tem versículo, sabe, nas cartas apostólicas falando sobre a intercessão dos santos, não. Tá? Vamos lá? Ao próximo vídeo. Conto com você. A menor carta de toda a Bíblia. Filemão 1, versículo 5, São Paulo diz: a fé que tens no Senhor Jesus Cristo e em todos os santos. Olha como São Paulo é claro a Filemão. A fé que tens no Senhor Jesus Cristo e em todos os santos. Ele está elogiando a fé de Filemão. A pessoa, mas esses santos que São Paulo se refere aí é os santos da terra, não é os santos do céu, não. Só que Paulo usa o termo fé. Se é fé, não pode falar, ele não está falando dos santos da terra. Muitas vezes nas escrituras se fala dos santos que estão na terra, né? Quando é dito sede santos, se refere para que as pessoas busquem a santidade. Mas para Filemão, São Paulo está falando dos santos do céu.
São Paulo é bem claro. A fé que tens no Senhor Jesus Cristo e em todos os santos. Algumas traduções está, e para com todos os santos. Ou seja, se Paulo usa o termo fé, tem que ser os santos do céu. Porque fé é a realidade das coisas que não se veem. Então ele se refere aos santos do céu. Que não é protestante, você não viu nada disso. Mas quando a gente vê na Bíblia o que significa essa palavra santos, o protestante, quando fala santos na Bíblia, ele logo não vem na cabeça dele um santo, não que quer dizer a imagem, mas o santo que aquela imagem representa. O santo da Bíblia, sim, só fala de vivos, né? E de acordo com os vídeos que eu vou fazendo, eu vou lhe mostrando, lhe provando na Bíblia. Ele fala de Filemon, né? Ao falar de Filemon, ele cita o versículo que eu vou ler para vocês. Escute só o versículo 1. Ele está escrito em Filemon 5. Eu vou ler na Bíblia Católica. O 5 que ele lê fala a seguinte coisa: de fato, ouço falar do amor, né, e da fé que você tem para com o Senhor, né, o Senhor Jesus, em favor de todos os cristãos. Essa tradução, né, é uma das Bíblias católicas. Em vez de falar de santos, ela fala de cristão. A Bíblia que a gente conhece como Ave Maria, ela vai chamar de santos, né? Santos, ou seja, algo muito santo. Aí a gente vai entender, vai lendo um versículo e vai perguntar: mas será que esse está falando sobre o santo da terra ou o santo do céu? Vamos ver? É só acompanhar de que o capítulo está falando e como é que esse Filemon, né, ele estava sendo escrito, né, o livro, né? Olha, vamos lá? Vamos ler agora o 6. Ou seja, peço a Deus que a participação que você tem na fé seja eficaz para compreender que todos os bens que temos são para Cristo. Então, ele já está falando como todos os bens que a pessoa tem é para Cristo. Então, ele, né, ajudou muitos santos. Como é que ele ajudou muitos santos? Ele ajudou muitos santos no céu? Não sei o que você está falando. Não está falando nada sobre isso. Quer ver? Vamos continuar. Aí vem o 7. Caro irmão, seu amor tem dado muita alegria e coragem, pois graças a você os cristãos se sentem tranquilos. Aqui a tradução, em vez de falar santos, fala cristão. Mas na Bíblia Ave Maria, aí vem aquela tradução que ele está dizendo: tua caridade me trouxe grande alegria e conforto, porque os corações dos santos encontraram alívio por teu intermédio, irmão. Então, aquele santo encontrou intermédio com aquele que Paulo estava escrevendo. Como é que ele encontrou esse intermédio? Essa ajuda, né? Ou seja, essa caridade que ele fez, os bens, que ele era um homem rico. Esse escravo, ele tinha, a história conta que ele fugiu, né? Só que ele fugiu, encontrou Paulo, passou a ser cristão e queria voltar. Só quando o cristão, o escravo, quando ele foge, ele deixa uma dívida, porque ele não quitou a sua dia de escravidão, né? Que muita gente deviam e não tinha dinheiro para pagar. Então, esse escravo até pagar a dívida. Era o caso dele. Quando ele encontra a salvação com Paulo, Paulo escreve dizendo: olha, se ele deve, bota na minha conta. Então ele era uma pessoa de posse. Essa pessoa era uma pessoa de posse. Então o que acontece? Ele estava escrevendo essa carta dizendo: você tem ajudado muitos cristãos, muitos santos. Ajuda esse também. Então quando a gente lê esse versículo 7, dizendo: tua caridade, a caridade que ele fazia, né, me trouxe grande alegria e conforto, porque os corações dos santos, ou seja, o santo da terra. Por quê? Porque o santo da terra, é só continuar lendo, você vai ver. Porque o santo da terra, porque os santos encontraram alívio por teu intermédio, irmão.
Entendeu? Por esse motivo, sei bem que eu tenho plena autoridade em Cristo para prescrever-te e que é da tua obrigação. Prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade, que está apelando, né? O amor que ele tem pelos santos, ou seja, as pessoas, os cristãos da igreja, né? Aí ele fala: apela à tua caridade, eu, Apolo, idoso como estou, e agora preso por Jesus Cristo, para prescrever-te o que é da tua obrigação. Então, ele está pedindo ajuda, do jeito que ele ajudou aquele santo, que aliviou aquele santo, como aquela outra tradução fala, agora ele está pedindo para Filemão. Então, a tradução é essa, a história é essa, e ele faz esse, que eu falei para vocês, esse sofismo, né? Aí ele termina dizendo que a fé é as coisas que a gente se espera, mas não se vê. Mas aí é o conceito da fé, tá? Muita gente tem o costume de dizer: eu tenho fé em você. Tem fé em você, você vai conseguir. Então, não cabe aqui, então, eu tenho fé em você, mas estou vendo você. Eu tenho fé em você, mas estou vendo você, o que mandei. Então, ele tem fé nos santos, porque os santos não estão ali, então o santo está no céu. Porque fé, as coisas não se vê. Então, se é para os santos, é porque o santo não está ali. E quando a gente fala, tem fé em você, a pessoa não está ali? Entendeu? É um sofismo que ele fez. Então, essa parte do vídeo, ele vai mandar mais um vídeo falando sobre isso. Fica aí, mais um vídeo. Até já. Veja, ela sendo um só corpo, ela tem como Cristo cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, né? Lá em Efésios 1:22 diz que Cristo é a cabeça da igreja. Em Efésios 4:4 diz que a igreja é um só corpo. Essa igreja, ela está em comunhão com o céu e a terra, né? Família. A palavra comunhão, comunione do latim, e koinonia do grego, na era primitiva esse termo comunhão significava laço de família. Então em Efésios 3, versículo 15 diz, está se referindo a Jesus, e diz assim, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então a gente vê bem claro a questão, né, da comunhão dos santos. Falando sobre o corpo de Cristo, ele está meio certo, né? Porque nós somos a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é uma dominação, não é a igreja católica, não é os protestantes, é o salvo em Cristo Jesus. Os salvos em Cristo Jesus juntam, eles se tornam o corpo de Cristo. Então, não é um quadro fechado, é salvo. Né? Não estou querendo entrar aqui sobre a salvação, não, estou falando que é o corpo de Cristo, é a igreja, não é um templo, entendeu? Não é uma coisa de quatro paredes, é uma coisa invisível, um corpo invisível, é uma igreja invisível, entendeu? Onde todos fazem parte. A igreja de Cristo não é um departamento. Você está conseguindo entender? Por exemplo, o corpo de Cristo tem uma dominação tal, mas a dominação tal não é o corpo na totalidade de Cristo. Mas contém. No céu não vai ter a dominação tal, a batista, a assembleia, estão entendendo? A presbiteriana, a igreja católica, não vai ter. No céu vai ter o corpo de Cristo, os salvos. Isso é o corpo de Cristo, não é uma coisa fechada, entendeu? Você é salvo, você faz parte do corpo de Cristo. Essa parte ele está meio certo. A outra parte que ele vem falar está em Efésio. Efésio, ele vai ler, Efésio, se não me engano, foi Efésio 3, né? Efésio 3:15, que ele vai dizer. Ele vai dizer em 3:15 da seguinte forma, que está falando com Jesus, de quem recebe o nome de toda a família no céu e na terra. Na verdade, para entender esse capítulo, né, esse versículo, tem que ler o capítulo, do que o capítulo está dizendo. Se
se eu ler um versículo e daquele versículo quiser tirar vamos dizer assim, uma doutrina, vai sair, na verdade, uma heresia. Todo pretexto sai uma heresia. Não podemos fazer uma coisa como essa. A lógica da Bíblia é que a Bíblia explica a Bíblia. Então vamos ler. O que a Bíblia está falando? Olha o que vai falar num versículo anteriores. É o versículo 10. Ele vai: desse modo, os principados e autoridades no céu doravante conhecem, graças à igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então ele já vem falando que tem essas principados e autoridades no céu. Quando ele vai dizendo ali, ele fala assim, eu venho 13, eu lhe peço, não fique abatido com as tribulações que eu enfrento por causa de vocês, pois elas são para vocês motivo de glória. Aí vem o 14, e por isso que eu dobro o joelho diante do meu Pai, diante de Deus, de quem recebe o nome toda a família no céu e na terra. Aí, isso recebe. Vamos lá no original. O que no original ele está falando? No original, nós vamos ver que está escrito 15 da seguinte forma. Quando fala, toma o meu nome, toma o nome, nomear, né? Onomazo, né? Nomear, proferir, fazer a menção no nome, dar um nome a alguém, ser nomeado. Não está entendendo? Agora, no conceito do grego, o que ele quer dizer? No conceito do grego ele chama a existência. Quando você dá um nome, você dá a existência no conceito grego. Então, na Bíblia católica também, ela vai dizer da seguinte forma, né, na Ave Maria, a qual deve, quando fala o versículo, por esta razão, por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, a qual deve, a Deus, a qual deve a Deus a sua existência, toda a família no céu e na terra, a existência. A gente vai ver lá no 10, que está falando sobre a autoridade do céu. Essa família que existe no céu, fala existência, criação. Que deu nome. Os irmãos estão entendendo? Que fez essa família que existe no céu e a família da terra. Ou seja, o povo, uma nação. Ou seja, então, anjos, querubins, serafins, é uma família, é a família de Deus no céu e a família na terra que somos nós. Então o versículo não está dizendo que é uma família terrena que está no céu, é uma família que Deus criou, a qual deve a sua existência. Essa família deve a existência a Deus, ao Pai. Estão entendendo? Então, é isso que ele gosta de fazer, esse sufismo em dizer isso aí. E não é o que ele quer dizer, na verdade. Família, quando ele chama a koinonia, como não é conhecida aqui, né? Koinonia significa comunhão. Né? O corpo de Cristo, ele tem comunhão com a cabeça, que é Jesus. E Jesus tem a comunhão com o Pai, e automaticamente o corpo vai ter comunhão. Mas este corpo da terra que se chama igreja, este corpo da terra que se chama igreja, ela tem a comunhão com Jesus. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Nós clamamos para a cabeça e a cabeça que intercede segundo a Deus, né? E espero que vocês continuem. Essa é a segunda parte desses vídeos, né? E vai ter a terceira parte logo após. Espero você lá, tá?